Olá pessoal, tudo bem? Professor Raul de História, conhecido como Professor Jesus. Esse vídeo eu vou discutir um pouquinho das características da República Oligárquica no Brasil, a primeira república ali do Brasil. A república que entende-se como coisa pública, onde a participação do povo, em questão de direitos, é fundamental para que ela exista de forma saudável. Mas vamos ver um pouquinho como que era no Brasil, que tinha algumas coisas diferentes dessa ideia de coisa pública realmente, Então, o golpe, que vai derrubar Dom Pedro II e vai instaurar a monarquia no Brasil, ela é liderada pelo exército, o Marechal Deodoro, apoiado pelos ricos fazendeiros, que vão assumir o poder da vida política no Brasil. As primeiras medidas já é a elaboração de uma nova bandeira, inclusive o lema Ordem e Progresso, é um lema do positivismo, de uma corrente do exército, Então, assim, o lema das Forças Armadas estão na bandeira brasileira, ali, a questão dessa ordem e progresso. As primeiras medidas ali também, a elaboração de uma nova Constituição, de uma Assembleia Constituinte. Constituição é a lei máxima de um país para organizar, como que seria esse país, estaria se formando ali, esse novo regime de governo, O Brasil, então, pessoal, ele passa a ser laico, ou seja, não há mais religião oficial. Na monarquia, o catolicismo era a religião oficial do Brasil. Na república, o governo passa a ser laico. O que é laico? O governo não tem religião. Todas as religiões devem ser respeitadas da mesma forma, tá ok? Um outro ponto importante, a questão do direito de voto. Esse é um ponto-chave da república no Brasil. Quem podia votar no Brasil nessa primeira república? Somente homens alfabetizados maiores de 21 anos. Pessoal, isso era cerca de 3% da população. Então, grande parte da população não tinha participação política. Mulheres, analfabetos, mendigos, soldados de baixa patente, padre, ninguém podia participar das eleições, podia votar, tá? Então, essa era uma grande chave que excluía grande parte da sociedade das decisões políticas. Por isso que é muito questionável essa questão de coisa pública, não é? Outro ponto importante, o voto era aberto. Não era secreto como é hoje. Hoje ninguém precisa saber em quem você vota. Na época ficava registrado. Então isso fazia com que pessoas pressionassem, para votar em quem tinha interesse. Era muito comum, pessoal, o chamado voto de cabresto. Cabresto é aquilo que coloca um animal no cavalo, no boi, para guiar ele, Também de pipa, quem solta papagaio e pipa sabe, cabresto é o que você controla. Então a ideia era essa mesmo. Como o voto era aberto, existia essa pressão. Os grandes fazendeiros, pessoal, que eram conhecidos como coronéis, Daí vem a prática de coronelismo. Os ricos fazendeiros, proprietários rurais, tinham muito poder na sua região. Eram chamados de coronéis. Então daí eles exerciam muita pressão para sempre ganhar o candidato que iria representar os seus interesses. Então muitas vezes eles colocavam jagunços armados perto das urnas quando tinham eleições para obrigar as pessoas a votar em quem ele queria. Ou troca de favores, comprava votos, prometia um emprego, dava uma cesta básica, um material de construção para reformar uma casa, em troca da pessoa votar em quem ele queria. Como o voto era aberto, ele ia saber quem a pessoa votou. Então quem não obedecesse esses coronéis, esses grandes fazendeiros, sofria muita pressão depois de represálias. Então eram práticas comuns no Brasil, O coronelismo é o poder desse grande fazendeiro, que é chamado de coronel, que exercia na sua região, e a prática do voto de cabresto, que obrigava as pessoas a votar quem eles queriam. Fraudes também era muito comum no período ali, tá bom? O Brasil, através desses mecanismos, ele vai ser governado durante grande parte por representantes desses ricos fazendeiros. Os dois estados mais poderosos do Brasil na época eram São Paulo, que produzia café, e Minas Gerais, que criava gado. Então, grande parte dos presidentes que o Brasil teve no período são representantes dos cafeicultores de São Paulo, dos produtores de gado de Minas Gerais. Por isso é conhecida como República do Café com Leite. Tá? Vocês vão encontrar muito essa nomenclatura por aí. Esse período republicano vai até 1930, tá? De 1889, quando começa a República, iniciam os militares, chamada República da Espada, até que Prudente de Moraes assume, e aí começa a chamada República do Café com Leite, ou oligárquica. Oligarquia, pessoal, quer dizer poucas pessoas no poder. Então era um governo, onde poucas pessoas participavam das decisões políticas, das eleições,
E quem participava ainda sofria pressões dos coronéis, né, através do voto de cabresto, era para votar em quem eles queriam que ganhasse. Outra prática comum, sempre que ganhava, né, um candidato que não fazia parte desses interesses fazendeiros, muitas vezes ele era tirado do poder. Tinha uma comissão, né, que ia verificar o candidato que ganhou. Se não estivesse de acordo, ele era cortado. Então, assim, não era um governo muito público ali, né? Não era algo público que todos tinham participação e nem mesmo direitos, né? Nós vamos ver uma série de privilégios que os grandes fazendeiros tinham nesse período. Por exemplo, a questão da proteção ao café. O convênio de Taubaté é um convênio... O que era isso, pessoal? Sempre que o café estivesse em crise, tinha muito café sendo produzido, o governo comprava esse café a preço caro para não deixar os cafeicultores terem prejuízo, tá? Então, grande parte da sociedade vai ser excluída, né, dessa tensão do governo. Muitas pessoas continuariam sem direitos, a questão dos indígenas, das mulheres, dos negros. Então vai começar a ter uma série de movimentos exigindo, né, mais direitos. Como a população estava abandonada, esse governo que não era público, não é? Então vai ter uma série de movimentos sociais no período ali. Uma questão importante também, na monarquia, o poder era dividido em 4, né? Era o executivo, que administrava, o legislativo, que faz as leis, e o judiciário, que julgava. Acima desses 3 poderes, tinha o poder moderador, que era próprio do rei, que estava do imperador, né? Que estava acima de todos os outros. Na república, como não tinha imperador, esse poder foi excluído, tá bom? As antigas províncias, né, são chamadas de estados, né? Então cada estado tem autonomia, né? Isso é o federalismo, pessoal. Por exemplo, o estado de São Paulo pode criar suas próprias leis, de Minas Gerais, desde que não vá contra a lei do país todo, que é a Constituição, tá bom? Nós vamos ver um pouquinho mais, tá, das características desses movimentos sociais nos próximos vídeos, tá ok, pessoal? Grande abraço, até logo!